Pronto, agora sim, agora a gente começando mesmo. Bom, boa noite. Estou gravando agora também pelo YouTube. Meu nome é Alexandre, sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília, tá? E hoje a gente está falando sobre a matriz da vida, a curiosa química da água, tá? A gente está trabalhando com aquele livro do Alistair McGrath, tá? É aquele livro do O Ajuste Fino do Universo em Busca de Deus na Ciência e na Teologia. É esse livro que nós estamos trabalhando hoje. Tá? E, bom, vamos começar logo de vez então, né? A gente passou aí algumas semanas sem algumas reuniões, né? Que a gente teve eu tive alguns imprevistos e tudo mais, mas então a gente já vai começar já dentro desse assunto. Hoje vai ser uma reunião bem curtinha, né? Porque o McGrath vai trabalhar nesse capítulo, vai explicar justamente sobre a questão da água, as propriedades físico-químicas, vamos dizer assim, da água. Vai dar uma geral, é claro, né? Ele vai falar algumas coisas, algumas propriedades, o que é a água e a função da água, vamos dizer assim, para a questão da vida biológica, né? Claro, a gente está falando especificamente da vida biológica aqui na Terra, que é a única vida que nós conhecemos. A gente não conhece outra vida além da vida na Terra, né? Então, bom, e aí já naquela parte introdutória, né, ele vai dizer o que há de especial com a água, né? E tem muitos detalhes, tem muitos fatores quando a gente vai trabalhar com a água para ver a questão das propriedades da água e tudo mais, é que ela é essencial à questão da emergência da vida. A gente já trabalhou com isso aqui já em outros momentos, sobre a questão da vida, da emergência da vida, teoria da evolução e tudo mais. A gente já trabalhou isso em algumas quintas-feiras atrás, anteriormente, e a gente vê que é essencial que você tenha água em estado líquido para que se tenha vida. Aí é que vem um detalhe que eu já quero adiantar. Não significa necessariamente que você tem água vai ter vida. Não necessariamente. Mas, se você tem vida, necessariamente você tem água. Tá? Então esse é um detalhe, vamos dizer assim, é o detalhe primordial, né? Vamos colocar assim. Né? A gente precisa ter, se a gente tem vida, necessariamente a gente tem água. Tá? Bom, algumas propriedades então que a gente tem, e aí ele vai citar, ele vai fazer uma citação, igual eu coloquei nos slides, citação de Victor Veskov, que foi um grande físico do século XX. Né? Tem uma citação bem interessante que eu queria deixar, eu acabei não colocando no slide, acabei esquecendo, mas eu vou fazer a leitura dessa citação, está na página 160. Tá bem interessante. O Weisskopf, não sei se a pronúncia correta seria essa, ele coloca o seguinte: a existência e as propriedades gerais dos sólidos e dos gases são relativamente fáceis de entender, uma vez que é reconhecido que os átomos ou moléculas possuem certas propriedades e interações típicas que se seguem da mecânica quântica. Os líquidos são mais fáceis de entender. Imagine que um grupo de inteligentes físicos teóricos, né, tenham vivido em edifícios fechados desde o nascimento e que nunca tiveram oportunidade de ver qualquer estrutura natural. Então o cara está lá dentro, nunca viu nada do lado de fora. Vamos esquecer que seria impossível evitar que eles vissem seus próprios corpos e as entradas e saídas deles. O que eles seriam capazes de prever a partir do conhecimento fundamental da mecânica quântica? Provavelmente eles preveriam a existência de átomos, de moléculas, de cristais, de sólidos, tanto metais quanto isolantes, de gases, mas muito provavelmente não a existência de líquidos. Tá? Ou seja, esse argumento que o Vekoff traz, e é uma outra citação agora que o McGrath coloca, esse argumento por trás do comentário é que a existência de estado líquido é tão frágil, depende de um certo grau específico de atração intermolecular, geralmente conhecido como força de Van der Waals. Isso a gente estuda isso
por exemplo, em química, mais especificamente em química, né? Mas em algumas outras, no ensino médio a gente só ouve falar isso muito de forma muito superficial. Até mesmo a própria existência do estado líquido reflete certas constantes da natureza. No entanto, a água acaba por ser um líquido bastante notável. Tá? E aí, o McGrath ele vai vamos dizer assim, delinear durante esse capítulo praticamente com duas questões. Primeiro, o que há de especial na água e a segunda, como que essas propriedades vão se relacionar com a questão da emergência da vida. Que são esses dois tópicos que eu acabei colocando para vocês. Tá? Bom, algumas propriedades curiosas da água. Bom, a primeira dela é a questão ah, do gelo em estado sólido. Você tem aquela camada de gelo, tá? E abaixo do gelo você pode ter água líquida. E isso aí é um negócio interessante que é o seguinte, a gente tem aí na Antártica, no Ártico e tudo mais, a gente tem alguns exemplos, ou até em lugares mais frios, né, Canadá, Alasca, por aí, a gente tem lugares muito frios, onde alguns lagos chegam a congelar, mas congela a superfície. A parte de baixo, vamos dizer assim, o interior ali daquele lago e tudo mais, ainda está em estado líquido. Por estar em estado líquido, você tem ainda, vamos dizer assim, plantas, animais, peixinhos e tudo. Você ainda consegue ter tudo isso. E isso é um negócio interessante. Você só tem água ali. E essas propriedades que a água tem, uma dessas propriedades que a água tem, ela acaba, vamos dizer assim, modificando a, as suas propriedades, ou, vamos dizer assim, a forma como ela pode trabalhar, a ponto de você ter vida ainda em temperaturas abaixo de zero, por exemplo. Tá? Uma outra propriedade bem interessante é a questão do calor latente ser mais alto. Isso significa o quê? Que a evaporação da água vai ser bem menor. E aí tem um caso interessante que a gente pode ver isso muito facilmente quando você vê em épocas de calor muito grande e tudo mais, aí você vai para uma piscina ou vai para algum lugar que tem água e tudo mais, você vai ali aproveitar um pouquinho da água que tem ali, né? E aí é um negócio interessante que é o seguinte, quando você está ali durante o dia, você vê que a água está um pouco fria, a água está bastante fria, mas está o solzão queimando ali e tudo mais, mas a água está fria. À noite, umas 6 horas da tarde, por ali vai, a água já está mais quentinha. E é um negócio interessante, porque essa questão do calor latente ser mais alto está justamente relacionada a isso. Né? Tanto a questão do calor latente quanto a questão do calor específico, condutividade térmica e tudo mais, que a água meio que retém um pouco mais de calor, ela não evapora muito, não libera tanto calor. Então, por exemplo, quando o dia está muito quente, o que, que você faz? Você toma água para dar uma regulada na temperatura corporal. E aí, e um outro detalhe também interessante com relação a isso, quando você toma muito líquido, né, você também acaba evacuando muito também. Por quê? Porque tem uma certa troca de calor dentro do seu organismo com a questão da água, tem todo o processo biológico, e aí aquela água, vamos dizer assim, excedente, numa temperatura maior, o corpo fala, ó, joga fora, coloca mais água fresca para poder dar uma resfriada no motor, né? Então a gente tem esse detalhe interessante que está relacionado com a questão da água. O nosso corpo aí já para começar já tem a boa parte dele de composição da água. Você pega uma célula, você pega outras partes que nós temos, o sangue, por aí vai, a gente tem uma grande quantidade de água nessa composição. E uma outra propriedade é que ele é um solvente, um distribuidor em processo biológico, como eu acabei de mencionar, com a questão de você fazer ingestão de água para poder, vamos dizer assim, aliviar o calor e por aí vai. E fora que o nosso meio, onde está as células, onde tem o processo, onde ocorrem todas as questões de alimentação e absorção e tudo mais, é um meio que nós chamamos de meio aquoso, porque tem bastante água. Então a água está, vamos dizer assim, afundada, né? Ou nosso organismo está afundado em água de forma constante. Bom, então o que é água?
para começar, o que é água? Só um detalhe, amanhã, eu não sei se vai ser amanhã ou vai ser na sexta-feira, depois eu tenho que ver como é que tá a programação, mas essa semana vai sair uma coluna sobre a origem da água, que a gente vai falar aqui muito rapidamente, não vou entrar em detalhes, onde eu vou falar sobre a origem da água na Terra. E aí nessa coluna que eu estou escrevendo lá no Hora de PLA, o link, você pode olhar aqui na bio aqui, eu sempre atualizo ali o Linktree com a última coluna, então você pode dar uma olhada lá, sempre tem. E aí lá eu estou detalhando um pouco mais sobre essa questão do que é a água e tudo. Aqui, só que lá vai ser um outro contexto, né? Eu vou dar um outro enfoque diferente do enfoque que a gente tem aqui. Por exemplo, a gente já conhece a água desde a época do nosso ensino médio, estou falando no caso de estudo, né? Desde a época do ensino médio. Uma molécula de água é composta por dois átomos, né? Por dois tipos de átomos, ou dois elementos químicos, que é o hidrogênio e o oxigênio. Então você tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tá? E a forma parecendo como se fosse um triângulo, onde você tem um átomo de oxigênio aqui, e aqui nas pontas, vamos colocar assim, estaria os átomos de hidrogênio. E você tem uma certa angulação ali de 105 alguma coisa graus nessa angulação. Claro que a gente está falando aqui de átomos e tudo mais, não faz muito sentido a gente falar de geometria, como se fosse uma bolinha ali, o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio e tudo mais. Mas é a forma que a gente é uma das formas que a gente acaba trabalhando quando a gente vai falar sobre a questão da água. Tá? E aí tem um outro detalhe, é a questão das forças de Van der Waals. A gente tem vários tipos, aonde vai ter diversas propriedades ali, mais intrinsecamente com relação à questão da molécula, da água e suas outras interações, porque você tem água, igual eu mencionei, na questão orgânica, demais. E ela também está sempre atrelada em outras substâncias, de outros elementos químicos, né, meio aquoso. Quando a gente fala do meio aquoso e tudo mais, é porque tem algum composto com água no meio daquilo lá. A gente também tem ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio, então a gente tem aquela superfície que até os bichinhos conseguem andar por cima da água e tudo mais por causa dessas pontes de hidrogênio. Então tem uma certa tensão ali em cima da superfície da água. Tá? E a questão que eu queria destacar, que o McCreff vai destacar lá na página 164, é justamente esse ângulo que eu acabei mencionando, o ângulo entre a molécula, dentro da molécula de água, o ângulo que você tem ali, o oxigênio e os dois hidrogênios, você tem um ângulo ali, que é 104,5. Tá? E o McCreff ele vai trazer um detalhe, por isso que eu coloquei contrafactual, que é o seguinte: simulações de computador para modelar mudanças nas propriedades da água sugere que, se o ângulo de ligação no H2O fosse 90 graus, ao invés dos 104,5 graus, é 104,5, tem que ser exato. Ou se a ligação de hidrogênio fosse 15% mais fraca do que é de fato observado, a rede tridimensional, você tem ali um arranjo tridimensional dos átomos, né? Não é igual na folha de papel, apenas em duas dimensões. 15% mais fraca, a rede tridimensional das ligações que dão à água suas propriedades singulares de solvatação iriam colapsar. Simplesmente você não teria nada do que nós teríamos como uso da água. Essas propriedades de solvatação parecem exercer um papel particularmente importante dentro das membranas nas células, nas quais soluções altamente concentradas de agentes biologicamente ativos são reunidas. Tá? Ou seja, se a gente não tem se a força de ligação ali na questão do hidrogênio fosse 15% mais fraca, já era. Ou se esse ângulo não é aquele ângulo, mas for um ângulo de 90 graus, já era também as propriedades da água. Então, simplesmente a coisa, vamos dizer assim, desanda completamente. E aí, indo agora para a parte da água e as células biológicas, bom, aqui não tem nem muito o que comentar porque a água é essencial. Tá? Mais um gole da água. Aqui em Brasília, apesar de estar bastante... Tá frio, por causa da época, está bastante frio, mas não tem chuva, tem um calor, está muito quente
quente aqui em Brasília ainda, tá muito seco o clima, né? Então, apesar de estar frio, a gente tem que ter água de forma constante, né? E aí o ponto que eu queria destacar dessa questão da água e das células biológicas é o seguinte, que o Maclef vai mencionar, igual eu coloquei nos slides aí, esse parágrafo que é muito interessante. O ponto essencial a observar aqui, ou seja, a observar em todos esses detalhes da questão das propriedades da água e tudo mais, é que a estrutura básica da membrana da célula, então você tem a célula, você tem aquela membranazinha ali, de lipídios e tudo mais, essa estrutura ela é determinada pelas forças fundamentais da química física, da físico-química. Em razão da natureza química intrínseca, fosfolipídios irão natural e espontaneamente formar tais membranas num ambiente aquoso. Traduzindo em português é o seguinte, eu não sei se vocês lembram lá das aulas de biologia que a gente tinha lá de citologia. Eu acabo tirando da memória porque eu não lembro, não cheguei a estudar biologia como eu queria ter estudado, né? Um dia ainda quero parar e ainda quero estudar biologia de uma forma um pouquinho mais decente. Mas eu aprendi muitas coisas interessantes nas aulas de biologia. E uma das coisas que eu lembro lá nas aulas é o seguinte, você tem um meio... Como é que você tem, por exemplo, a formação... numa das aulas lá era, por exemplo, você colocar gordura, ou lipídios, ou esses fosfolipídios em um meio aquoso. Né? O que acontece na hora da formação de células e tudo mais? Eles naturalmente, igual o Maclef está colocando, e de forma espontânea, você tem ali uma certa cadeia, né, dessas moléculas, ela vai acabar se juntando, vai se fechando, só que ele acaba, vamos dizer assim, nesse meio aquoso, ele acaba se fechando e prende dentro ali da célula uma certa quantidade de água interna. Célula não, você tem uma estrutura que está se fechando, que ainda vai se tornar alguma coisa, mas ela acaba se fechando. E fecha e acabou, nada entra, nada sai. E aí, ao passar do tempo, né, por exemplo, dentro de teoria da evolução, a gente estuda muito bem isso, a gente vai ver que tem um certo processo de evolução no meio disso, onde essa célula vai acabar se juntando, vai ter outras organelas e tudo mais. Aqui, é claro, não estou falando no caso do exemplo da evolução da célula em si, mas do funcionamento da célula ou dessas moléculas em meio aquoso, que pode se transformar numa célula ou em alguma estrutura bem primitiva com relação a isso. Então ele vai se fechando ali. Olha que ele fechar a agulhazinha ali final, fechou, acabou. Não sai. E a força ali é extrema. E ali você tem uma força muito grande, de forma natural e espontânea. Olha que interessante, né? Mais uma, entre aspas, coincidência da biologia, né? Com água acabando sendo envolvida. E aí, para finalizar, né, como eu mencionei, vai ser bastante curto, mas aí eu quero conversar com vocês aí um pouquinho mais sobre esse detalhe da questão da origem da água na Terra, tá? Como eu mencionei, eu estou escrevendo essa coluna, e eu vou detalhar nessa coluna lá no Hora de BDA, tá? No site horadebda.com.br, vocês podem acompanhar lá, ou tem no link na bio aqui, tem o link, eu sempre coloco a última coluna, então essa semana, eu não sei, eu tenho quase certeza que vai ser na sexta-feira, tá? Acho que não vai ser amanhã. Vai sair onde eu estou detalhando essa questão da origem da água na Terra. Porque no universo já é um pouquinho mais complicado. Na realidade, na Terra já é complicado. Então a gente falar de origem a origem da água no universo é muito mais complicado ainda. Tá? Então, por exemplo, nas pesquisas que eu estava fazendo, e eu vou citar isso lá, a gente tem um reservatório que foi descoberto, um reservatório de água mais distante que nós já observamos daqui da Terra, fica numa galáxia, está muito distante, tá? É uma das primeiras galáxias que surgiu no universo, tá? Então ela está bastante distante. E ali está perto de um quasar. O que é um quasar? O quasar é um buraco negro onde você tem um disco de acreção, né? E esse buraco negro que tem um disco de acreção, ele é um buraco negro supermassivo que está no centro de galáxias. Tem um buraco negro supermassivo e tudo mais. E ali foi observado um reservatório de água. E aí, pelo espectro que tirou, na observação e tudo mais, a quantidade de água que tem lá é inimaginável. É 140 trilhões de vezes
mais água do que a água na Terra inteira. Não é 140 vezes, não é 140 trilhões de litros. 140 trilhões de vezes a mais de água nesse quasar, nessa galáxia, do que a água que nós temos aqui na Terra. Então, assim, é um reservatório gigantesco. Como é que esse negócio se formou? Aí a gente tem um problemão gigantesco cosmológico para poder trabalhar com essa questão de formação de moléculas desse tipo, né? Molécula de água e tudo mais. Tá? Mas indo aqui para a Terra, qual que é a origem da água ou como é que se formou a água aqui na Terra? Tá? Esse é o ponto que eu queria mencionar um pouquinho para vocês, que é o seguinte: a gente tinha inicialmente, bom, vamos voltar para o início, né? Antes de falar desses pontos, mas vamos voltar para o início, que é o seguinte: na formação do Sistema Solar, lá para 4,66, 67 bilhões de anos atrás, o que nós tínhamos aqui? Vamos arredondar, para 5 bilhões de anos atrás. O que nós tínhamos aqui? Nós não tínhamos Sistema Solar. Nós só tínhamos uma grande massa ou uma grande nuvem de gás e poeira, e esse gás e essa poeira que tinha aqui tem todos os elementos químicos da tabela periódica. Tá? Então você tem simplesmente tudo lá. Tá? Inclusive, nesses elementos que nós temos urânio, ouro e tudo mais que a gente encontra aqui na Terra, vem dessa nuvem inicial lá da formação do Sistema Solar. E aí é que a coisa fica interessante. Beleza, a gente tem todo aquele processo de formação do Sistema Solar e tudo mais, onde você tem a aglutinação dessa nuvem. A maior parte, 99%, 99,1 percentual, que eu não lembro qual que é, se aglutinou, formou uma protoestrela. Essa protoestrela teve lá os seus processos de fusão nuclear, acendeu, acabou ligando. Então, esse é um dos conceitos de estrela, né? Uma estrela é um corpo muito grande, muito massivo, que faz processo de fusão nuclear, e aí a gente tem a formação do Sol. Ao passar de alguns milhões de anos depois, a gente tem, dentro dessa mesma nuvem de gás e poeira, onde a gente já tem o Sol ali nascido, já brilhando e tudo, a gente tem a formação dos planetas, incluindo o planeta Terra, né? E a formação de cometas, de asteroides. Então, o cinturão de asteroides que nós temos ali entre Marte e Júpiter nasceu mais ou menos nessa época. Claro que ele não nasceu o cinturão já pronto, mas você tem na medida que vai se formando, você pensa que o Sol está aqui, na medida que você vai se formando planetas aqui ao redor, ele vai se aglutinando aquelas rochas, aquele pozinho, aquelas coisas, e vai se juntando até que você tem um corpo maior, rochoso, no caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, né, que são os planetas. Então essas coisinhas vão se juntando e vai formando os planetas rochosos. O resto que sobra, ou, claro que isso é tudo em paralelo, tudo em conjunto, você vai ter na formação dos planetas gasosos também. São Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são planetas muito grandes, uma massa muito grande, mas não tem uma estrutura rochosa, não tem chão para pisar igual nós temos aqui na Terra. Tá? Ali os elementos químicos de formação é outro. Plutão não é planeta, é um planetóide. Entra na conta também, sim. Foi formado também nessa época, mas Plutão a gente descarta, entre aspas, como planeta no meio desse processo que eu estou mencionando. Tá? Voltando aqui na Terra, então você tem a formação ali da Terra e tal, começa lá para 4,66, 65 milhões de anos, você tem a formação da Terra. Tá. Onde é que entra a água nesse meio? Então nós temos algumas pesquisas que eu estava fazendo de forma histórica. Tem outras também, mas basicamente nós temos aí, para a origem da água na Terra, um parênteses, Encélado, que é uma das luas de Europa, Júpiter, de Saturno. Encélado é uma lua de Saturno. E Europa, que é uma lua de Júpiter, são luas, são corpos pequenos, né? Igual a nossa lua, né? Só que menor do que a nossa lua. E eles têm, igual eu estava mencionando no iníciozinho, você tem uma camada bem espessa de gelo ao redor da lua inteiro. E debaixo dessa camada de gelo
Por causa das propriedades que a água tem, nós temos um oceano de água líquida gigantesco. Gigantesco. Tanto que uma das pesquisas que a NASA está fazendo, né, a sua ideia é justamente de mandar um robozinho, alguma coisa do tipo uma sonda, para perfurar esse gelo e cair ali na água ali, para procurar vida, vai ser nessas duas luas. Porque, como eu disse, se tem água, talvez tenha vida. Agora, se tem vida, tem que ter água. Então, o mais simples da gente pesquisar é vamos aonde é que tem água. A probabilidade de ter vida é muito grande. Em lugares onde não tem água, bom, a gente não vai ter vida como a nossa. Porque a gente só conhece a nossa, né? Pode ter vida baseada em qualquer outra coisa? Pode. Inclusive baseada em coisas que a gente não conhece. Sim, mas a gente só conhece a nossa. E a nossa é baseada em carbono. E tem que ter água para ter a vida como nós conhecemos, porque só tem essa. Então a gente está procurando naquilo que a gente conhece. Tem água em Célula, tem água em Europa, então vamos lá procurar ver se tem vida. Se não tiver, não tem. Então fazer o quê? Não tem, vamos procurar em outro lugar. Mas a probabilidade de ter é muito grande. Então por isso que a gente vai acabar começando a procurar lá também. Aqui na Terra nós temos três formatos ou três possíveis origens e teve muita pesquisa com relação a isso. Inclusive nessa coluna eu estou citando esse processo histórico. Na verdade não é nenhum processo histórico, é mais os artigos e as pesquisas que o pessoal coloca ou que já fizeram. Primeiro, a origem da água na Terra se vir por cometa. Cometa e asteroide são dois tipos de coisas diferentes, tá? De uma forma bem genérica. Cometa é aquele negoção, aquela pedrona grande que nós temos, né? Bom, espero que nenhum geofísico brigue comigo, né? Porque, quando a gente fala de pedras, os caras ficam doidos, ou rochas e tudo mais. Mas não, vamos chamar aqui no linguajar mesmo normal, no dia a dia. É uma pedra muito grande, a gente chama até de pedra suja, porque tem um corpo bem grande, rochoso, né? Tem muitos componentes ali no meio disso, inclusive componentes voláteis. E aí você tem essa pedra muito grande, tem muita água ali, em diversos formatos ali. Você tem gelo seco, você tem outros componentes voláteis. E esse negócio está voando no espaço. Quando chega perto do Sol, quando ele está vindo numa determinada direção, por exemplo, está passando perto da Terra, ele vai passar perto do Sol, ele vai monta aquela cauda. E você vê aquela cauda puxada, linda, linda, linda. Inclusive, dá para ver alguns cometas daqui da Terra. Eu já vi, meu telescópio está guardado. É esse que está nesse pano aí por causa da poeira. Tá? Com esse telescópio aqui eu já vi algum cometa. Na verdade eu vi dois cometas. Consegui ver dois cometas. Tem muito tempo, já tem bastante tempo. E aí, por causa da distância e tudo mais, dava para ver o cometa e a caudinha dele puxando. Né? O Halley eu não consegui. O Halley é um exemplo de um cometa. É claro, eu não cheguei a ver porque eu era criança nessa época. Né? Então eu não cheguei a ver o cometa Halley em 86. Eu espero estar vivo em 2061 para mim poder assistir o Halley, né? Pelo menos uma vez na vida, né? A gente tem que assistir. Então o cometa é isso, é um grande corpo rochoso, tem água ali no meio. A gente fala até que é um negócio meio sujo, porque tem esses compostos ali no meio, como se fosse no meio aquoso. Claro que na temperatura lá fora, que eu estou falando no caso do espaço, a temperatura é muito baixa, você não vai ter água líquida ali. Tem certas situações de corpos, por exemplo, na Lua, em Vênus ou é Mercúrio, acho que é Mercúrio, onde você pode ter água líquida, tá? Mas é processos assim, extremamente específicos. Você tem uma sombrinha que tem ali tal, e ali tem umas gotinhas de água. Isso já foi visto já em algumas sondas, tanto na Lua quanto aqui nesse eu não sei se foi em Vênus ou foi em Mercúrio, que a temperatura é muito alta e por causa dessa sombra que estava fazendo, nunca entrava a luz solar ali, então nunca esquentava. Então você poderia ter um pouquinho de água líquida. Vida, bom, aí, a probabilidade de ter vida nos lugares desse aí é praticamente zero. Então, os cometas já tiveram bastante pesquisa disso que poderia ter
originado a água aqui na Terra. Só que tem um detalhe. Nas pesquisas que fizeram, principalmente as mais recentes, de 2000, eu estava olhando de 2010, 2011 até 2012, eles chegaram a comparar, porque a gente já mandou sondas para esses cometas, a gente já conseguiu fazer espectro. Espectro é você poder ver a composição dos elementos ou a composição daquele cometa e tudo mais, sem você precisar entrar e pegar uma parte dele, só por questão de luz. Você puxa o espectro, você sabe qual é a composição de tudo que está se formando ali, da cauda. Então a gente já teve uma sondazinha que passou, o cometa está passando e a sonda deu uma cruzada na cauda e acabou analisando os compostos daquela cauda daquele cometa. Então a gente já tem bastante pesquisa com relação a isso, tá? E aí foram ver o tipo de água que se tem nesses cometas é uma água diferente da Terra. Como assim água diferente? Uma água não é água? Água é água, só que a gente tem, por causa do hidrogênio, lembra lá do hidrogênio? O hidrogênio é só um próton. Um próton e um elétronzinho ao redor. Mas o que vai determinar um elemento químico é o número de prótons. Então, se eu tenho um próton, eu tenho o hidrogênio. Se eu tenho 2 prótons, eu vou ter outro elemento químico. Se eu tenho 92 prótons, eu vou ter outro elemento químico. Só que o núcleo do átomo, você pode ter prótons e nêutrons. Só que nêutron não faz a menor diferença para definir um elemento químico. Então, se eu tenho um elemento químico que tem 6 prótons e, sei lá, estou chutando porque eu não lembro de cabeça, elementos químicos, tem 6 prótons e 10 nêutrons. É o elemento químico X. Mas se eu tiver 6 prótons e 20 nêutrons, é o mesmo elemento. Só que eu vou ter um isótopo desse elemento químico. E a gente tem alguns isótopos no caso do hidrogênio. O hidrogênio, o hidrogênio ele é um próton. Somente um próton, ele não tem nêutron. Se eu colocar um nêutron ali no núcleo do átomo de hidrogênio, o que eu vou ter? Um hidrogênio ainda, continuo com hidrogênio, mas eu vou ter um isótopo do átomo de hidrogênio, que é o que nós chamamos de deutério. Né? Quando eu tenho deutério, ou seja, no lugar da molécula de água, o hidrogênio, que é só um próton, mas eu coloco um hidrogênio que tem um próton e um nêutron ali no meio, na verdade hidrogênio do mesmo jeito, mas aí eu vou ter um isótopo do hidrogênio, que é o deutério, aí eu vou ter um outro composto que é água também, mas é o que a gente chama de água pesada. Não é porque ela é mais pesada, vamos dizer assim, essa água está mais pesada. Não, tem essa brincadeira também, mas é um outro composto que nós temos, nós chamamos de água pesada ou de óxido. Eita, agora furou o nome. Óxido de hidrogênio? Acho que é óxido de hidrogênio o nome. Aqui eu faltei todas as aulas de química praticamente, escacava que eu não decorei. Mas você tem um óxido, eu tenho quase certeza que é óxido de hidrogênio. Tá? Mas lá no artigo eu cito ele direitinho, eu cito como é que é o composto e tudo mais. Então você vai ter um outro tipo de água. Tá? E você também você pode puxar outras características, questão de datação e tudo mais, de outros tipos de isótopos e outros componentes ou compostos que tem em cometas. Resumindo a história, a água que se tem, os compostos que se tem em cometas é diferente do que tem na Terra. Então, o mais provável, não foi descartado, o mais provável é que a água, ou grande parte da água, não veio de cometas. Bom, se não veio de cometas, aí a casa caiu. Veio da onde? Porque cometa é um negócio que tem bastante água. Nós temos bastante cometas caindo na Terra, ao longo da história da Terra e tudo mais. E não veio de cometa, veio da onde? Aí o negócio complicou bastante. Só que aí foram descobrir, estudando também, o asteroide. O que é asteroide? Asteroide é um corpo rochoso, geralmente rochoso, bem maior do que o cometa. Tá? E aí nós temos diversos tipos de asteroide. Geralmente a gente caracteriza ele como se fosse um corpo maior, em questão de tamanho, tem uma certa estrutura, e por aí vai. Mas geralmente, para você fazer uma distinção assim, opa, isso e tudo mais, asteroide é um negócio grande. Vamos colocar mais ou menos assim. Só para a gente fazer uma distinção mais fácil. E aí em asteroides também a gente já fez a mesma coisa. A gente já pesquisou, já mandou sonda em asteroide. Eu lembro na primeira década desse século, teve uma missão chamada Deep Impact da NASA. Eu achei lindo aquela missão. Eu acompanhei aquilo lá. Cara, que negócio
negócio é coisa de louco. Na época era, porque isso era o que? 2004, 2000... Nada, era antes de 2004, 2003, por ali, eu não lembro a data exata, mas acho que eu tenho quase certeza que era 2003. O que os caras fizeram? Eles nunca tinham feito isso, foi a primeira vez que fizeram isso. Aí depois pegaram a manha e agora estão fazendo direto. Você manda uma sonda. Aliás, você está observando um asteroide, beleza. Captou ali, você vai ali, ó, sabe qual que é a órbita do asteroide e tudo mais, beleza. Tá, eu tô de olho naquele asteroide. Manda uma sonda daqui da Terra. Lá naquele asteroide. Então, mano, você sabe a trajetória do asteroide, sabe a trajetória dessa sonda, e bora, vamos caçar esse asteroide. Passou muito tempo, passou acho que coisa de 9 meses, 10 meses, uma coisa assim, dessa sonda até chegar no asteroide. Os caras conseguiram chegar no asteroide. Esse asteroide estava no cinturão de asteroides ali entre Marte e Júpiter, então foi mais de 9 meses. Porque daqui para Marte a média é 7, 8 meses, 9 meses. Teve algumas sondas, as primeiras sondas ali da década de 2000, que foi para Marte, gastou 9 meses, então foi um pouquinho mais de 9 meses, até você acertar a órbita e tudo mais. Beleza, foi quase um ano. Chegou a sonda perto do asteroide. O asteroide não está andando a 30 mil quilômetros por hora, igual a gente tem algumas coisinhas voando aqui na Terra, não. A velocidade é maior. Eu não lembro a velocidade exata, mas era acima de 60 mil quilômetros por hora. Aí você está lá, asteroide, e vem a sondazinha e tal, meio que dá uma voltazinha, fica olhando assim o asteroide, as câmeras, a primeira vez que você estava chegando perto do asteroide, uma missão excelente. E o ponto alto do negócio que eu falei, cara, esses caras fizeram isso, fizeram. Tá aqui o asteroide, né? E aí a sondazinha estava aqui. Os caras soltaram um negócio da sonda, tipo uma pala, né? Vamos colocar assim, era uma carga que tinha que era justamente para bater no asteroide. Saiu e foi direitinho no asteroide. E deu um choque, deu uma pancada. Um choque mesmo. Bateu e acabou levantando uma poeira muito grande que estava ali. E aí os caras fizeram toda a análise, estudaram e tudo mais. Foi a primeira vez que eles fizeram isso. Cara, aquilo lá foi demais. Aquilo lá foi um negócio de outro mundo, literalmente. Foi um negócio muito interessante que fizeram. Então, ao passar dos anos com isso, a gente já estudou bastante questão de asteroides, a gente já mandou várias sondas em diversos asteroides, o cinturão de asteroides aí tá cheio. Então, escolhe um e vambora. A New Horizons, que foi lá para Plutão também, então acabou estudando alguns bichinhos desse tipo no meio. Resumindo a história, asteroide tem uma capacidade, ou tem uma quantidade de... tem um poder, vamos dizer assim, e tem uma certa quantidade de água nele. E aí, para nossa alegria, ou tristeza talvez, né, a nossa tristeza é porque a gente não fechou o modelo todo, mas para nossa alegria, essa quantidade de água poderia explicar uma boa parte da água aqui na Terra. Porque essa composição, como eu falei, os cometas, os asteroides e tudo mais, tudo se formaram na mesma época que teve a formação da Terra. Tá? Então, todo mundo está mais ou menos da mesma idade. E a composição química, vamos dizer assim, desses bichos, no caso da água do asteroide e da Terra, bateram. Né? Ou seja, é uma probabilidade muito grande da origem da água estar nos asteroides. E ainda tem um detalhe a mais. No início da formação da Terra, quando a Terra ainda estava se formando, e era sem forma e vazia, não, mas não é o texto bíblico ainda, tá? Essa parte que nós temos de modelo de formação da Terra. Quando a Terra está se formando ainda, está se formando como? Com aquela junção de poeira. Então você junta uma poeirinha aqui, juntou aqui. Aí vem outra pedrinha e se junta aqui. Mas não é que vem aqui e só se juntou. Não, tá vindo uma pedra a 30 mil quilômetros por hora e esse corpo aqui está rotacionando o Sol, tá ali a 50 mil quilômetros por hora, é pancada mesmo. Aí vem um outro bichão um pouco maior, na formação do início do sistema solar, você não tem planeta nem nada, vem um outro negocinho grandão ainda, mais uma pancada. E esse negócio vai crescendo. À medida que ele vai crescendo, vai ficando muito grande e ele vai ficando muito grande, a força gravitacional vai sendo maior. Lembra lá da fórmula de Newton, né, da gravitação universal. Força ela é proporcional à
as massas, ou seja, quanto maior a massa, maior é a força gravitacional que você vai ter. Tá? E a distância, na medida que você diminui a distância, né, você vai ter um aumento da força gravitacional também. Tá? Você está tendo um negócio grandão e pancada, pancada, pancada. E aí nessa pancada, o que você está trazendo? Cometas e asteroides numa grande quantidade. Se o asteroide tem água, tá juntando água ali no meio dessa bolona ali que está se formando, que é a Terra. Tá? E aí no meio desse negócio, ao passar dos anos e tudo mais, né, aos bilhões de anos, vamos colocar assim, da formação da Terra, você vai ter a quantidade de água que está ali naquele planetóide em formação, ou planeta já da Terra toda, e aí você tem a quantidade de água que nós temos hoje em dia. E a outra hipótese que eu também achei muito interessante, e essa eu não conhecia até recentemente, eu conheci agora, depois que eu estava pesquisando sobre isso, para esse artigo que eu estou escrevendo, que é na época da formação da Lua. Então vamos lá. Igual eu acabei de mencionar, que você tem ainda no início da Terra, esse período que nós chamamos, que é onde tem pancada, é o período de bombardeamento. De quê? Principalmente de asteroides. Então você tem esse período de bombardeamento. Um período anterior a isso, você tem um corpo, que ainda está se formando ainda, e aí vem, sabe-se lá de onde, um outro corpo que a gente deu até o nome dele. Obviamente a gente nunca detectou ele, claro que não, por causa desse processo todo. Vem um outro corpo, nós chamamos de Theia, e ele, mais ou menos do tamanho de Marte, talvez, Marte bem menor do que a Terra hoje, tá? E veio esse corpo e se chocou com a Terra, mas não foi um choque direto, ele meio que se chocou assim, meio que de bandinha, vamos colocar assim, meio que de bandinha, e se fundindo aqui. E aí quando você tem esse choque, sai pedregulho para todo lado, sai aquele negócio todo, você tem esse choque, tem a fusão aqui, e o resto de um monte de coisa aqui rotacionando, porque você vai ter esse corpo aqui que está todo disforme e tudo mais, começa a se formar de novo, e o resto dessas coisas aqui começa a se juntar, porque a força gravitacional está justamente aqui ao redor desse corpo que está se juntando depois do choque. O que nós temos no final das contas, resumindo a história? Essa coisa que está se formando aqui vai se formar o planeta Terra. E esse resto de coisa aqui, que é o resto do impacto que tem aqui, vai se juntar do mesmo jeito lá, igual se formou o sistema solar, o início do sistema solar, você vai ter aqui um mini sistema solar, entre aspas, porque essa poeira vai se juntar, se aglutinar e vai ter um corpo ao redor da Terra. Que corpo é o que nós temos ao redor da Terra nas nossas noites? A Lua. E aí é que tem um detalhe, é uma hipótese que eu achei bastante interessante desses caras, porque eles estavam fazendo simulação, um dos artigos era essa questão de simulação, né, que é uma das explicações da formação da Lua. Então você tem todo esse processo ali de formação da Lua. E aí, no artigo que eu estava lendo, no meio dessa composição toda de dois corpos, depois teve uma pancada e se juntou e formou a Lua, e a gente sabe disso porque a gente já foi na Lua, sim, várias vezes inclusive, e a gente já trouxe coisas lá da Lua, então o solo da Lua e o solo da Terra tem mais ou menos a mesma idade, composição e tudo mais. Juntando tudo isso, a gente acaba observando que a água na Terra veio justamente dessa época da formação da formação da Lua. Provavelmente, foi as entrelinhas que eu consegui ler ali do artigo, veio desse outro corpo que nós chamamos de Theia. Tá? Provavelmente. Tá? Claro que ali é simulação, a gente não tem nenhum corpo já, mas a gente só tem algumas possíveis evidências, questão do núcleo da Terra, o deslocamento, o seu ângulo, ele é meio deitado, né, 23,5 graus, a Terra não gira assim ao redor do Sol, ela tem uma inclinaçãozinha de 23 graus, 23 graus em relação a isso aqui. Por isso, por causa da inclinação e não da distância da Terra ao Sol, que nós temos as estações do ano. Tá? Período de calor, período de frio e tudo mais, por causa da inclinação da Terra. Tá? E é uma explicação da inclinação da Terra e tudo mais, e a questão dos dias, os dias hoje em dia, o período de tempo do dia ele é um pouco menor do que era antigamente.
a Lua está se afastando da Terra. Então a gente junta tudo isso, faz uma simulação e a única coisa que vai explicar tudo isso é algum corpo, e aí a gente consegue definir a sua trajetória, mais ou menos, né, até essa formação, porque foi no choque, a gente consegue definir mais ou menos como é que foi o choque. Não foi um choque assim, mas foi um choque assim meio de banda, os restos formando a Lua e tudo mais, esse corpo chamado de Theia. Então a gente faz simulação disso e fala, olha, essa explicação aqui está batendo. E engraçado que o que eles colocaram lá, que essa explicação poderia dar origem à água na Terra. E aí eu coloquei uma outra hipótese, por minha conta e risco, né? E se a água na Terra, ou a origem da água na Terra, for uma junção dessas três? Veio um pouquinho de cometa, veio um pouquinho de asteroide, veio um pouquinho da formação da Lua. E veio um pouquinho de uma outra que eu não conheço. Tá? É uma... Claro, não é nem hipótese, porque eu não trabalho especificamente com isso. Né? É só eu olhando em vários detalhes deles, falei, poxa, mas a gente tem água pesada, a gente tem água em asteroides, nós temos, com esse corpo que se formou na Lua, a gente tem água na Lua, não em estado líquido, né, mas a gente tem lá a possibilidade de ter água na Lua e tudo mais. Quando a gente junta tudo isso, e a gente tem água no início da formação do sistema solar, ou seja, no início antes da Terra se formar, então a gente poderia ter um pouco de água se juntando nessa nuvem de gás e poeira na formação da Terra. E se a gente juntar tudo isso, será que dá? Mais provável, né? Para mim, claro, que eu não entendo muito de formação planetária, né? Eu acho um pouquinho mais lógico isso, tá? Bom, mas fechando então, eu pensei que ia ser mais curto, eu acabei me empolgando, eu sempre me empolgo nessa parte de astronomia e de cosmologia. O detalhe para finalizar é o seguinte, que a água ela é um componente, vamos dizer assim, quase que universal. Eu vou dizer quase, porque a gente não sabe se tem vida fora da Terra, mas é um componente essencial para a questão de vida, tá? Principalmente no caso aqui, vida aqui na Terra. Tá? E aí trabalhando com o que o Magreth está falando, a questão do ajuste fino do universo, esse ajuste todo, por exemplo, igual eu acabei de falar sobre essa questão da formação da Lua, a formação da água, a água vindo de outros lugares, de cometa, de asteroide e tudo mais, e a gente tem essa grande quantidade de água antes de ter vida, e por causa da água que tem aqui, porque primeiro veio a água e depois é que veio a vida. Cara, se junta tudo isso, é muita coincidência para pouca coisa. Tá? E aí, Diego, beleza? Então é muita coincidência para pouca coisa. Então nós temos assim, que é o que o Magreth, aliás, que é o que eu coloco quando eu estou lendo o Magreth, é muita coincidência. Então a gente tem um ajuste agora, nesse ponto específico, a questão da água na vida aqui na Terra. A água é essencial para a química, e aqui a química, no caso estou falando da química biológica, para compostos orgânicos, para a vida, mesmo que uma vida não utilize de água, pois é, mas ela vai ter algum meio aquoso, que vai ter um pouquinho de água ali no meio do componente, vai ter um H2O, seja com deutério, que é água pesada, ou seja com qualquer outro tipo, ou seja água normal, o H2O normal, né, mas vai ter que ter ali nesse meio para poder a vida se desenvolver. Tá? Bom, era isso que eu tinha preparado para hoje para vocês, tá? Então, só relembrando, essa semana eu vou soltar um outro artigo. Amanhã eu acho que não, mas acho que vai ser na sexta-feira, tenho quase certeza que vai ser na sexta-feira, sobre a questão da origem da água na Terra. E aí foi alguma dessas coisas que eu comentei para vocês, mas vai estar por escrito, vai estar as referências, tudinho, os artigos, artigos técnicos inclusive, tem umas figurinhas bonitinhas, que vai estar lá as fontes, então vocês podem ver e acompanhar depois, tá? Então vai sair essa semana ainda. Tá, já está lá já programado no site, Hora de BDA, está aqui, na minha bio tem lá um link lá, e aí você acompanha todos os links, o último artigo e tudo mais. Lá na bio também eu coloquei os slides, esses que vocês não estão vendo, quem está no Instagram, quem está no YouTube está vendo. Então esses slides tá lá também, então você pode baixar, então tá lá livre lá, tá lá em ordem por data, tudinho direitinho. O livro que eu estou utilizando, que é esse livro do Magreth, O Ajuste Fino do Universo em Busca de Deus na Ciência e na Teologia, tem a referência dele completinha, citações,
explícitas ou implícitas, tá tudinho lá direitinho dentro desse link, tá? Essa semana a gente não vai ter reunião na quinta-feira, tá? Eu vou suspender as reuniões nas quintas-feiras, como eu sempre faço, nas quintas-feiras, 8 horas, porque eu vou ter que fazer um ajuste em algumas é um ajuste fino que eu vou ter que fazer, tá? Algumas questões que eu vou ter que resolver nas quintas-feiras à noite, tá? Mas as reuniões nas terças-feiras, às 20 horas, continua, não foi nada alterado, tá? E aí eu estou fazendo agora pelo Instagram, igual vocês que estão acompanhando online, e também pelo Google Meet, tá? Ou seja, toda terça-feira vai ter reunião aqui, você pode entrar na bio aí, vai estar lá, reunião ABC2, vai estar lá um link pelo Google Meet, então você pode entrar, quiser só assistir, ver os slides, ou quiser conversar mesmo também, com o microfone. Hoje é porque não apareceu ninguém ainda, mas não tem problema. Até o pessoal pegar o ritmo e tudo mais. Então você pode conversar à vontade também online. Aqui no Instagram não dá para conversar, vamos dizer assim, porque só dá digitar, e é meio ruim digitar no celular. Então eu coloquei pelo Meet também, e aí pode aparecer tua cara ou não, aparecer sua voz ou não, tem um chat e tudo mais. E eu estou colocando essa outra forma de interação também, tá? Então toda terça-feira, 20 horas, nós estamos estudando Teologia Natural com o McCrath, tá? Com esse livro aqui. Então vai ter aqui pelo Instagram, normalmente, igual eu sempre faço. Vai ter os slides no Drive, que vai estar no link aí, eu sempre vou colocar também, do mesmo jeito. E vai ter uma opção a mais, que é pelo Google Meet, que a gente pode conversar aqui. O Instagram só vai até 1 hora, a gente pode finalizar a conversa aqui em menos de 1 hora, um pouquinho pelo Instagram. Se quiser, a gente pode continuar, quem tiver pelo Meet, a gente pode continuar a conversa, tirar outras dúvidas, sempre pode mandar dúvidas, sempre, ou pelo Instagram. Também tem um canal lá no YouTube, que daqui a pouco eu vou fechar esse vídeo que está aqui e vou colocar lá no YouTube, então você pode colocar comentário, pergunta e tudo mais, tá? Então, tem diversas formas da gente adquirir conhecimento principalmente, aliás, além de conhecimento científico e teológico, que é uma dos pilares que a gente trabalha, o principal deles, que é o que eu considero, é o conhecimento da linha ou da ponte entre ciência e teologia. Esse é o principal. Como é que eu vou relacionar a origem da água na Terra vindo de cometas, que não é bem assim de cometa, porque lá tem água pesada, e não. Como é que eu relaciono tudo isso? Pois é esse trabalho que a gente está fazendo. Tá? Então, muito obrigado para vocês que assistiram aí pelo Instagram, para vocês que estão assistindo pelo YouTube, tá? E a gente volta na semana que vem, na terça-feira, tá? Muito obrigado e até a próxima.